El Mencho, um dos criminosos mais procurados do México e também nos Estados Unidos, pela liderança do cartel Jalisco Nova Geração, foi morto após uma operação mexicana que talvez tenha tido participação da inteligência dos Estados Unidos. Vamos entender exatamente o que isso significa, como que os cartéis, não só o Jalisco Nova Geração, mas o de Sinaloa e vários outros, ganharam tanto poder no território mexicano, como que o Estado mexicano está respondendo a essas ações e as diferentes forças de combate, seja de governos mais à direita ou como atualmente a Cláudia Sheinbaum, um governo mais à esquerda, e entender o que isso vai significar para as relações geopolíticas com os Estados Unidos. Porque vai lembrar que o governo Trump já designou todas as organizações, ou pelo menos a maior parte delas, como grupos terroristas e fala que a presidente do México, nesse momento, não tem condições de governar o país porque ela não comanda, porque ela não manda no seu próprio território. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, ontem nós tivemos uma operação militar realizada pelo México. Já vou adiantar para vocês que existe um certo embate entre declarações públicas de lideranças super importantes, tá? Tanto dos Estados Unidos como do México, como, por exemplo, da Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, alegando que os americanos participaram sim dessa operação, com a inteligência, com informações, com dados que foram fornecidos, só que a Cláudia Sheinbaum, a atual presidente mexicana, ela prega muito, tanto para a população interna do seu país, como também para a geopolítica da América como um todo, que o México é um país soberano. Então, as ações militares são comandadas pelo próprio México. Aparentemente, o que a gente teve então foram forças militares somente mexicanas, mas com algum tipo de informação, compartilhamento de inteligência por parte também das forças americanas. E essa operação buscou o líder do cartel talvez mais perigoso no momento do México, que é o cartel Jalisco Nova Geração, que é conhecido pela sigla CJNG, pela população mexicana. E eles prenderam o grande líder, que era o El Mencho. Para vocês terem uma noção, ele era procurado pelo Estado americano, que tinha oferecido recompensas na casa de 15 milhões de dólares pela sua captura. E é claro, quando a gente fala de um cartel, da maneira como eles se consolidam hoje no México, ainda mais o cartel Jalisco Nova Geração, que é um dos mais poderosos do país, rivaliza talvez com o cartel de Sinaloa, que tem o seu líder ali, né, o El Chapo, preso nos Estados Unidos. A gente está falando de uma organização que não só mais comercializa entorpecentes, também ganham dinheiro dessa maneira. A gente fala daquele pozinho branco, do fentanil, da metafetamina, tudo comercializado por esse cartel. Mas eles também se consolidam como estados paralelos, que vão comandando porções territoriais do México. E um estado, a gente fala de um povo que está submetido sob uma espécie de um governo, que seria o cartel, que tem sua própria legislação, suas próprias regras, suas próprias táticas de coerção, caso a população local não respeite as regras, ou seja, a população não responde ao governo mexicano e sim aos líderes desses cartéis, e fala também de um território. E território pressupõe autonomia. Por incrível que pareça, não a autonomia do Estado mexicano, mas a autonomia desses cartéis. Por isso que são verdadeiros estados paralelos. Se o Estado mexicano faz uma operação militar e elimina uma liderança, entende que para aquele cartel é como se fosse uma declaração de guerra, uma guerra entre estados diferentes? Por isso que as respostas vieram assim. Não vou falar altura, porque é claro que o Estado mexicano ele é muito mais poderoso. Mas a gente fala de uma série de ataques em vários estados diferentes, tentativa de dominar o aeroporto de Guadalajara, por exemplo. Todas as escolas foram fechadas
Por uma questão de segurança, foram ali estradas fechadas, mais de 220 estradas fechadas, bloqueadas, escolas, como eu falei para vocês, fechadas em todo o país, fogos que foram ateados contra ônibus, contra carros, perseguição contra a população civil, fogo, por exemplo, que foi destinado em mercados, em instituições públicas, tudo isso como uma forma de mostrar que o cartel ainda resiste. E eu falo que esses ataques, eles não são necessariamente para mostrar poder somente para o Estado mexicano, mas também para mostrar poder para os outros cartéis, porque com certeza a estrutura, né, o poder de comando, ele foi abalado. Dentro disso, a gente tem que entender que a Cláudia Sheinbaum está tentando passar uma espécie de sensação de normalidade, alegando que a coisa mais importante agora é garantir a paz e a segurança da nossa população, e depois de um domingo bastante complicado, o México está mais tranquilo, o México está mais calmo. Realmente, se comparar com domingo, a situação está um pouco normalizada, as estradas já foram liberadas pelo Estado mexicano, mas é óbvio que a situação ela é extremamente preocupante, né? Quando a gente fala da atuação desse cartel, vocês têm que entender, como eu falei, que são verdadeiros grupos paramilitares. Segundo informações do próprio Estado mexicano, hoje o México conta com quase 200 a 250 mil membros de cartéis. Não só um, de vários. Sendo que o cartel Jalisco Nova Geração era um dos mais poderosos. Isso são grupos que têm treinamento militar, porque vários deles são dissidentes militares ou atuam nas duas faixas ali, né? Contém equipamentos, armamentos que são armamentos militares, armamentos de guerra. Foram, por exemplo, capturados juntos nessa operação do México. A gente fala de vários blindados e lançadores de foguete. Cara, isso é equipamento de guerra. Como que esses caras ficaram tão poderosos? Eu diria que em alguns momentos significativos. Por exemplo, na década de 90, a gente teve a formação de um cartel, que foi o cartel Los Zetas, que foi formado por desertores de forças especiais do exército mexicano. Ou seja, forças especiais que sabiam técnicas de combate, que tinham equipamentos, que tinham know-how de como combater, formando de fato estados paralelos, e isso fez uma espécie de competição. Obrigou os outros cartéis também a se movimentarem para se fortalecerem e tentar fazer com que o Los Zetas não permanecesse, controlasse grande parte do tráfico desses entorpecentes. Porque lembrando que o México, é triste falar isso, mas é verdade, do ponto de vista estratégico, tem uma localização sensacional. Porque é a porta ao sul de um dos principais mercados consumidores, se não o principal, de toda a América, né, desses entorpecentes. Então, os outros cartéis também começaram a se movimentar para disputar o poder não só com o Estado mexicano, mas com os outros cartéis. Claro que quando você tem o aumento da violência, o aumento da sensação de insegurança, existem algumas respostas que os governos tendem a dar. A gente até colocou no vídeo de ontem, por exemplo, que há uma prerrogativa de uma buquelização de toda a América. A Colômbia, por exemplo, Medellín, está prestes a construir uma espécie de secote colombiano. E candidatos que tenham pensamentos mais próximos do Nayib Bukele vêm aumentando de popularidade, seja no Chile, no Equador, no Paraguai, na própria Argentina. É uma tendência natural, na Honduras também, né, com Asfura, por exemplo, né? E o México tentou fazer isso. A gente fala, por exemplo, em 2006, do Felipe Calderón, inclusive com apoio do governo dos Estados Unidos, tentou fazer políticas para prender os principais chefões. Deu certo, ele conseguiu eliminar, mas alguns problemas decorreram disso. A gente fala de grandes grupos, grandes cartéis, que começaram a se fragmentar, porque imagina que você tinha um cartel gigantesco, o líder foi morto, só que aí várias pequenas lideranças foram surgindo e cada um foi começando a agir do seu modo. Ficou até mais difícil negociar com essas lideranças que seguiam uma lei um pouco mais específica, facilitava a inteligência americana, a mexicana agir no território, criando uma série de grupos pequenos que não respeitavam regras similares, dificultando a ação do Estado mexicano. E claro, quando você trava uma guerra contra estados paralelos, o índice de violência aumenta, que é o que aconteceu no território mexicano. Por conta disso, eu diria que essa política de combate às drogas de uma maneira tão violenta acabou não pegando bem para a população mexicana porque a sensação de insegurança aumentou. Talvez porque o combate não tenha sido eficiente ou porque, como a esquerda coloca, né, essas táticas, por exemplo, não adiantam se você não muda algumas questões mais estruturais, você deve combater com inteligência e não exatamente só com violência. São questões diferentes, interpretações,
para um problema tão complexo que aumenta em toda a América Latina. É fato hoje que os cartéis eles estão muito poderosos, como eu falei para vocês, e grande parte disso é a partir até de contrabando de arma dos Estados Unidos, que, segundo pesquisas locais, compõe quase que 70% de todo o armamento desses cartéis. O restante é de forças armadas mexicanas, de outros países da América Latina, que contribuem também para a atuação dos cartéis mexicanos. Outro presidente bem importante foi o Henrique Peña Nieto, que, sucessor ali do Felipe Calderón, que não contava com grande popularidade por conta desse aumento da violência do México, fez a chamada Gendarmeria Nacional, que é uma espécie de força de segurança que alegou que ia fazer uma espécie de eficácia policial. A gente vai combater com mão de ferro, mas vai evitar que mortes de civis aconteçam. A violência continuou muito grande. Como sucessão, a população mexicana, eu diria que tentou mudar um pouco a sua política pública e colocou Manuel López Obrador, que tem um discurso, também levantei isso para vocês no vídeo de ontem, que é um pouco complicado quando a gente fala do aumento da violência causado por esses grupos que não respeitam princípios, que não respeitam direitos humanos e fazem com que a violência aumente no país, formando estados paralelos. Ele fez a política que ele chamou de abraços e no balaços, né? Ou seja, vamos abraçar e não atirar. A ideia de fazer políticas públicas, de inclusão social, tal. Sendo sincero, até para a própria avaliação da população mexicana, eles perceberam que houve um sentimento que não mudou muito o número de homicídios, inclusive contra civis, e que a política de combate continuou como sempre foi no México, com um discurso um pouco diferente, com políticas de inclusão social, tal, que até reverberaram um pouquinho do ponto de vista da assistência social. Mas falar que isso ajudou a combater a criminalidade no México, eu diria que foi pouco percebido. Agora, quando a gente pega a Cláudia Sheinbaum, que é a atual presidente, é uma espécie de sucessora, tá, do López Obrador. Também é uma presidente de esquerda, ela fez uma política que vem dando certo, ou pelo menos que a população vinha avaliando antes do ataque que foi feito agora, como uma política de sucesso no México. Não na questão da segurança pública que tenha sido resolvida, mas a sua popularidade, claro que outros temas também tangem a popularidade dela, ficou de 70%, 77%, convenhamos que é uma alta popularidade, acho que ela só perde para o Nayib Bukele como o presidente mais popular de toda a América, né? O Nayib Bukele é uma exceção ali em El Salvador. Mas a Cláudia Sheinbaum é uma presidente popular. E como que ela conseguiu fazer as suas políticas públicas? Ela alega, mais uma vez, que ela vai trabalhar com inteligência e não com violência para preservar a população mexicana. Ela apresentou alguns planos, como a questão da inteligência e presença, o plano dela, que já fez a prisão de 7.700 pessoas e 66 toneladas de opioides e outros entorpecentes. A própria operação que prendeu o El Mencho, segundo ela, é uma prova da eficácia da política pública mexicana. Ela fala que foi uma operação mexicana para eliminar uma grande liderança desse grupo. Ela alega, por exemplo, que no fentanil, que talvez seja a principal preocupação do Estado americano, houve uma redução de 50% desse opioide indo para os Estados Unidos da parte mexicana. Só que ela alega que tem uma questão de defesa da soberania nacional. O governo Trump, lembrando, designou essas organizações como terroristas, o que pode fazer com que, segundo a interpretação dos Estados Unidos, seja possível uma ação do exército americano, mesmo sem autorização do México. Isso já foi colocado no passado pelo presidente americano, isso é um ponto importante. E fala também que os americanos devem fazer a sua parte. Ela critica, ela fala, olha, nós mexicanos, a gente está tentando reforçar a nossa fronteira. E os americanos, o que estão fazendo para evitar o contrabando, por exemplo, de armamentos, de munições, de outros insumos que são utilizados aqui pelos nossos cartéis? Quem fortalece os cartéis mexicanos são os armamentos americanos. E muito possivelmente algum tipo de coordenação com os militares americanos, que também ganham uma grana por meio desse intermédio. Ela fala, os Estados Unidos está fazendo a sua parte? Então ela alega que, como presidente mexicana, ela está cumprindo o seu papel. É óbvio que, como ela tem esse discurso e ela é uma sucessora do López Obrador, que falava abraços, no balaços, enquanto a gente tem um cartel tacando terror contra a população, matando civis inocentes, muito possivelmente esse discurso de fazer políticas de inclusão social tal, não colhe muito mais com a população, e creio eu que isso pode fazer até ela ter uma queda da sua popularidade.
Fato é que o Trump ele também já demonstrou ali preocupações, colocou que o México vai ter que tomar ações para intensificar suas ações contra os cartéis e também contra as drogas, mas o secretário de Segurança Pública do México identificou que está monitorando de perto qualquer reação ou reestruturação dentro do cartel que possa levar a novos casos de violência. Porque, como apresentei para vocês, um dos principais cartéis sem liderança pode fazer o que já está acontecendo, com que o próprio cartel atinja o Estado mexicano para demonstração de poder, que haja uma tentativa de outros cartéis vizinhos tentarem tomar o território desse cartel que hoje está desmobilizado e que eles tentem se provar frente à própria população civil que eles ainda conseguem comandar os espaços. Pode ser, por exemplo, que pequenos grupos, pequenos nichos dentro desse grande cartel também surjam e eles comecem a brigar entre eles para a formação de uma nova liderança. É muito especulativo o que de fato pode acontecer, mas a preocupação para os próximos dias reside tanto no aumento da violência interna, como também a possibilidade do Trump, que já falou que a Claudia Sheinbaum é uma excelente líder, mas é uma mulher fraca e não consegue controlar os seus cartéis, de algum tipo de ação militar dos Estados Unidos no território. Se a desculpa que o Trump queria era que a Claudia Sheinbaum não consegue controlar o seu país e os cartéis comandam, a resposta que o cartel Jalisco Nova Geração deu para a população ou para a geopolítica internacional foi justamente que uma ação americana poderia, entre aspas, ser justificável pelo prisma daqueles que alegam que o narcotráfico deve ser combatido com a extrema violência. E aí, galera, qual política pública você concorda mais, hein? Essa pregada pelo Lopes Obrador, abraços no balaços, a gente tem a política do Trump, tolerância zero, vamos eliminar todo mundo, uma espécie de buquelização da América, a Claudia Sheinbaum, que conseguiu reduzir alguns índices, utilizando muito da questão da inteligência, mas agora vai sofrer com certeza, talvez com uma resposta fraca contra o que o Jalisco Nova Geração está fazendo próximo da região de Guadalajara. E aí, como resolver esse problema, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.